depois de falar sobre as diferentes variedades e falar um pouquinho do terroir aqui da Jolimon, é importante a gente entender como é que essas uvas que a gente conheceu um pouquinho mais intimamente antes vão parar dentro da garrafa. Certo. E a gente vai falar de vinificação, primeiramente, de vinhos brancos e de vinhos rosés. Primeiro, a gente tem que entender que o que define a cor de um vinho é a pigmentação que fica na casca da uva, né? Só que as uvas brancas, obviamente, não têm muita pigmentação, elas não têm muita matéria corante. As uvas tintas são aquelas que têm a casca escura e transferem essa cor para os vinhos. Só que se a gente se livra da casca logo no começo do processo de vinificação, o vinho não absorve essa cor. Ou seja, de uvas brancas só é possível fazer vinhos brancos. Mas de uvas tintas, se eu não fizer uso da casca ao longo da vinificação, eu consigo obter vinhos brancos, ou se eu mantiver a casca em contato com a porção líquida, eu vou ter a absorção de cor e logo vou ter vinhos rosés ou vinhos tintos. Outra característica das uvas brancas, além de geralmente então descartar a porção sólida, ou seja, casca, engaço, semente, tudo isso fica fora do processo de vinificação logo no começo, porque elas não vão aportar grandes características aos vinhos, né? Mas fora isso, outra questão é a delicadeza desses vinhos brancos. Muitas vezes é preciso ter um controle muito criterioso, muito detalhado do processo de vinificação, porque justamente como elas não têm aí antioxidantes naturais, né, como elas não têm tanino, essas amostras elas ficam muito sujeitas a sofrerem transformações indesejadas. Por isso que a gente às vezes pega produtos muito amarelados, diferente das características que a uva já predispõe. O Chardonnay ele pode ser um pouquinho mais dourado. Já o Moscato ele tem que ser mais um tom mais leve, até esverdeado, né? Vamos falar assim. É isso. O mau armazenamento de um vinho delicado pode ocasionar essas mudanças de cor, né? Sem dúvida nenhuma, e muitas vezes de forma indesejada, né? Claro. Que é o que a gente não espera. A gente, como tu comentaste, em vinhos como o Moscato, por exemplo, é esperado essa cor bem clarinha, né? Essa vivacidade. E esses aromas dos vinhos brancos, principalmente, mais delicados, mais florais, esses aromas primários, se ela não for muito bem cuidada ao longo da sua vinificação, a uva branca vai perder essas características. Logo, é preciso ter muito cuidado, é o tipo de vinificação que é feita no detalhe. Uma coisa que a gente tem que entender é que nos vinhos brancos, a espinha dorsal dos vinhos brancos é a acidez. Então isso vai ser preservado ao longo do processo de vinificação, diferentemente de outros produtos que têm outras características aí, né? E no caso dos vinhos rosés, como a gente tem aqui 2 exemplares, precisa de uva tinta, tem que ser feito a partir de uva tinta. Só que o contato com as cascas é muito breve, simplesmente para trazer um pouquinho de cor, mas geralmente esses são produtos que têm algumas características aromáticas de vinhos tintos, como por exemplo bastante fruta vermelha, né? Mas em geral a estrutura deles é de vinho branco. Certo. A gente procura trabalhar no caso aqui realmente com pouco contato com a casca. E aqui, por exemplo, o que mais tem é 6 horas. É nada, quase. É nada, é só mesmo para dar uma cor. E a questão da cor do vinho branco, que é legal a gente saber, por exemplo, um vinho Chardonnay barricado, nós vamos até estar lançando, ele de fato vai ter uma cor um pouco mais puxando para um laranja do que o amarelo bem claro. Então, às vezes a cor, e daí tu só vai saber as diferenças muitas vezes no aroma. Exatamente. A oxidação pode, está oxidado. Não. Faz toda a análise organoléptica para tu teres uma avaliação correta ao final, né? Então, vamos repassar. Chega a uva branca, né, para a elaboração de vinhos brancos, porque ainda que seja possível fazer vinhos brancos a partir de uvas tintas, é algo bem um pouco comum, né, Marcelo? É algo que se vê nos espumantes, alguma coisa, ou algum produto mais exótico, mas em geral não é muito buscado, né? Mas então a uva branca ela chega na vinícola, geralmente sofre uma prensagem só para obter o mosto, e aliás, mosto é como a gente chama, o suco da uva que vai virar vinho.
né? Então a gente faz uma prensagem inicial, obtém o mosto e submete esse suco de uva, que vai virar pinga, à fermentação, né? Claro que tem algumas etapas aí, como, né, uma debulbagem, que é deixar a matéria orgânica decantar, tem depois uma clarificação, então é um processo bem detalhado, né? É um processo difícil de controlar, mas o mosto é submetido então à fermentação, sofre a ação das leveduras, que processam o açúcar natural da uva, gerando assim álcool e gás carbônico. O gás carbônico, a essa altura, não interessa no tipo de vinhos tranquilos. Quando a gente for falar de espumantes, eles vão ser fundamentais. Mas então, esse gás carbônico é devolvido à natureza e depois da fermentação e estabilização, aí o enólogo tem algumas decisões a tomar, né? Como, por exemplo, passar esse vinho por barrica de carvalho ou não, ou ter um produto um pouco mais encorpado, um pouco mais leve, um pouco mais fresco, um pouco mais complexo. Aí são os diferentes tratamentos que se dão às uvas brancas. E aqui eu entendo que vocês fazem diferentes estilos de vinhos brancos, então, Marcelo. Sim. Sempre voltado para aquilo que o consumidor está nos mostrando, né? O moscato, ele geralmente tem a nossa visão é criar um vinho tranquilo que sirva de base para uma espumante, que a nossa espumante ela é premiadíssima. Então a gente já tem uma tradição de ter um moscato extremamente bom. Então a gente já começa fazendo o vinho da melhor maneira possível para que ele se expresse em uma moscatel de primeira linha. Nesse meio tempo, tu já começa a escolher aqueles que vão vir para a garrafa como um vinho tranquilo. Na questão dos rosés, a gente então controla essa questão do contato com a casca, e também nós temos uma versão de rosé que é o jeito que a França utiliza muito, que é a mistura de um branco com um tinto, para dar essa cor rosé. Eu não vejo demérito nenhum nisso, até porque os franceses ensinam que isso é válido. E aí também tem sabores especiais. Nós temos um moscato com merlot, às vezes a gente coloca um pouco de cabernet, para ele dar uma quebradinha nessa questão do aroma muito forte, muito expressivo, né? E a outra linha, outro lado de rosé é esse rosé que a gente procurou fazer ele um pouco mais complexo e estruturado. E cada decisão de vinificação, né, vai trazer um produto diferente, e é algo que num catálogo mais amplo a gente consegue visitar, né, e provar as diferentes versões de uma mesma uva branca. Isso é sempre divertido. Muito bom.